deixando normalmente, quando você volta nas aulas anteriores, ó, tipo aqui, ó, 29 de outubro. Não, esse aqui aconteceu um negócio lá, eu coloquei outro vídeo, né? Deixa eu pegar uma normal. Aqui, ó. Eu termino a aula, aí em seguida eu já coloco, ó. Tá, dá pra ver aí, né? É só clicar É só no clicar link aí. e Isso. Clicou, você já consegue achar, tá? Eu tô colocando no YouTube porque no YouTube é melhor. Tá? Mas é bem mais fácil de ver do que no stream aí da Microsoft, que ele é bem ruinzinho. A última aula aqui, ele também, ó, já tá aqui, ó. Então, se você colocar, clicou aqui, você já acha o vídeo, tá tudo certinho. Tá? Então, beleza. Tá bem fácil aí. Então, deixa eu só tirar aqui, então, e voltar para a aula. Pera aí, eletricidade aqui. Pronto. Então, beleza. Bem, então, hoje né, a gente está chegando nessa reta final. Eu vou contar muito mais a questão da participação, tá? Eu vou, assim, você está participando bastante, a Aline, a Mônica também, né? São os três que participam aqui na aula. Então, fiquem tranquilos que, assim, provavelmente na próxima aula eu vou pedir para vocês escreverem alguma coisa para mim, né? E eu conto muito essa questão de vocês estarem vendo e participando, tá bom? Bem, basicamente é isso, né? Eu não vou complicar muito a vida de vocês agora, não. Eu sei que vocês estão numa reta final aí, então eu vou fazer bem simplificado mesmo. Quero mais que vocês acompanhem a aula, tá? Ok, professor. Então, tranquilo. Vamos iniciar, então, a tal da eletrodinâmica, né? Então, o que acontece na eletrodinâmica? Ele é um estudo, né? Quando eu estou falando de eletrodinâmica, eu vou até voltar aqui, o principal estudo da eletrodinâmica são os circuitos. Tá? Então, a gente vai entender os circuitos, porque eletrodinâmica significa a parte elétrica e dinâmica a parte de movimento, que é os circuitos, o que interessa para a gente neles é o movimento dos elétrons, tá? Então, por exemplo, um circuito que a gente chama de um circuito de aquecimento, né, que são os resistores, ele, no momento que você tem o movimento dos elétrons, o que você esquenta um objeto, tá? Então, são circuitos e ele tem, agora a gente vai pensar muito no movimento. Tá? Uma coisa que a gente pensava também no outro caso, né, na eletrização, tinha algumas coisas assim, só que agora isso é o principal problema que a gente vai ter. Tá? A nossa chave. Tá? Então, a eletrodinâmica basicamente é o estudo dos circuitos e suas aplicações. Então, isso é muito legal porque circuito agora, na hora que a gente vai pensar num circuito, você pode pensar num aparelho elétrico, né? Porque quando você liga alguma coisa na tomada, você fecha um circuito, né? Você pode pensar na rede elétrica, você pode pensar no computador, você pode pensar agora em muito mais coisas do que a gente estava pensando antes, em coisas mais aplicadas. Tá? Então, agora a gente tem uma abertura, né? A gente tem mais assunto para conversar. Tá? E é bem legal porque é bem prático. Tá? Então, vamos iniciar aí o nosso... Opa, tirei sem querer, um minutinho. Deixa eu voltar. Aqui, pronto. Então, vamos iniciar aqui pelo estudo do principal conceito da eletrodinâmica, que é a corrente elétrica. Corrente elétrica já é o que provoca a ligação de aparelhos elétricos, é o principal conceito que faz com que aconteçam coisas dentro desse campo da eletrodinâmica. Tá? Então, o que é exatamente corrente elétrica? Você pode resumir, tem um jeito bem fácil de resumir, que é um movimento de elétrons em um corpo. Tá? Só que assim, isso aqui é muito vago, tá? Muito vago, porque você fica, mas como que ele se move? Você pode fazer um monte de pergunta em cima disso, né? Mas basicamente é isso. É o movimento dos elétrons em um determinado corpo. Se eu tenho um movimento de elétron de um ponto até o outro num corpo, né, e geralmente são vários, você tem corrente elétrica. Tá? Então vamos pensar assim, ó, quando você tem um fio elétrico e você liga ele no seu um aparelho elétrico, por exemplo, um ventilador, qualquer coisa assim, você dentro do fio você tem os elétronzinhos que a gente tem uma corrente que a gente chama de alternada, que eles começam a vibrar, eles começam a andar de um lado para o outro.
e essa que ele vibra, ele transmite energia. Tá? Então, esse é a questão do movimento, né? Se não tivesse esse movimento, não tinha a corrente e você não ligava seu aparelho. E Tá? ele esquenta também, né, professor? Isso é uma característica muito importante. A gente vai ver os efeitos. Acontece várias coisas, na verdade, quando você tem corrente elétrica, né? E por isso que ela é importante. Ela esquenta, ele produz campo magnético, assim, dependendo do tipo de corrente que você faz, ele esquenta um pouquinho ou pode esquentar muito, né? Então a gente vai discutir todas essas questões aí de acordo com o que a gente for avançando, tá? Mas hoje a gente vai longe. E a gente pode medir esse negócio, tá? Contando quantos elétrons atravessam um corpo por unidade de tempo, tá? Então vamos lembrar uma coisa, né? Que você tem o elétron, ele tem uma coisinha chamada de carga, Q, tá? E a carga, a gente usa uma unidade chamada de C. E essa unidade a gente dá o nome de Coulomb. É como se fosse o quilograma, tá? Pensa assim, o quilograma é a nossa unidade para medir a massa das coisas, aqui a gente está medindo a carga, tá bom? Então, quando você está medindo os elétrons, você está vendo quantos desses caras passam por unidade de tempo. Então, a unidade da corrente, tá? A gente diz que ela é Coulomb a cada segundo, tá? Porque eu estou vendo quantos elétrons que são medidos em Coulomb atravessa a cada segundo, tá bom? E essa unidade, a gente usa essa letrinha aqui, ó, chamada de ampere, tá? Letra A. Então, a gente nunca escreve desse jeito, tá? Nesse caso, já quando eu estou medindo corrente, tal, estou querendo ver quanta corrente tem, geralmente eu não uso isso, eu uso isso aqui, ó. Tá? Mas essa que é o significado do ampere, vamos dizer assim. Tá bom? Então, primeiro agora eu estou dizendo para você o que a gente está medindo, né? A gente está vendo quantos elétrons estão passando por unidade de tempo, tá bom? E agora vamos começar a entrar em mais detalhes, né? De como que funciona esse negócio dentro de um corpo. Tá? Então, primeira coisa. Quando a gente está estudando corrente elétrica, a gente não considera próton e núcleo em movimento. Esses carinhas, ó, não estão se movimentando. Quem se movimenta é o elétron. E tem um motivo. Lembra que dentro do átomo, você tem aquela parte que é o meiozinho, que é o núcleo. E em torno desse núcleo, você tem várias bolinhas pequenininhas, que são os elétrons. Tá? Lembra que quem se move são os elétrons. Esse cara aqui está fixo, né? O laranja ali no meio, você pode dizer que ele está fixo. Tá bom? Então, quando eu estou falando para você, veja, eu coloquei uma corrente elétrica aqui, tá? Então você já sabe quem que está se movendo. Quem está se movendo é esse cara aqui, ó. Tá bom? O cara ali do meio, ele não se move. Tudo bem, Jair? Então, vamos continuar então. Quando você estava com o microfone fechado. Entendi o que funciona. Você demorou. O movimento é só os elétricos, né? Só os Os elétrons. próximos fica parado, né? Desconsidera, tá? Você fala, não, ele não se move. Tá? Então, perfeito. Então a gente já sabe o que a gente está medindo. A gente sabe que é um negócio que dá para medir quantos elétrons passam por cada segundo, né? Você pode usar esse conceito para conseguir fazer essa medida, né? Tem até um nome, a unidade da medida, né? Que nem tem o metro, essas coisas. E agora, a gente tem que entender mais ou menos como que isso funciona. Né? Legal, uma coisa é eu falar assim, o negócio ele é contar, sei lá, abacate, você pode falar isso, mas como que isso acontece, qual é o tipo de movimento, aí a gente entra num detalhe. Tá? Então, olha o jeito que funciona essa questão dos elétrons. Gente. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é um pedaço de fio, tá? Um pedaço de fio grosso. Fio não, vamos pensar outra coisa. Isso aqui poderia ser, deixa eu pensar, que tem uma aplicação melhor. Poderia ser um aparelho elétrico mesmo, pode ser um celular, porque o celular ele precisa de corrente. Tá? Pode ser um celularzinho, só que está simplificado, né? Eu não estou mostrando ele inteiro aqui. Dentro do seu celular, se você for pensar bem, principalmente dentro dos fiozinhos e dos conectores dentro do celular, se eu pudesse enxergar os elétrons, eu ia ver uma coisa desse tipo aqui, ó. Tá vendo? O movimento ele está todo desordenado. Então, cada elétron está indo para um lado, não tem um lado certo para o elétron ir.
Na verdade, os elétrons eles não ficam parados, tá, gente? Eles se movimentam o tempo todo. E um movimento que, quando você não tem ordem, você não tem corrente, tá? Então, assim, pô, professor, mas você falou que a corrente elétrica é um movimento, né? Mas agora a gente deu mais um detalhe. Não é qualquer movimento, porque o elétron ele tá ali, ó, tá? Ele tá o tempo todo. Em sequência, né? É se ele tá indo para um lado específico. Não tá ordenado. Perfeito, é isso mesmo. Aí, quando começa, você liga numa bateria, por exemplo, a bateria ela força o movimento dos elétrons, tá? Opa, vamos voltar aqui. Se eu ligo uma bateria, por exemplo, o que vai acontecer? Os elétrons eles não vão mais andar, tá? De qualquer jeito. Ó, ele vai tender a ir para o lado do positivo, porque o elétron é negativo, né? Então ele vai tender a vir para cá, e aí ele fecha um caminho, e isso a gente chama de circuito. Tá? Então aqui você tem corrente, ó, o de baixo tem corrente. Tá bom? O de cima é sem corrente. Pô, mas o significa. Bagunçado, né? Isso. Não é que tá parado o elétron. Ele tá desordenado. Tá Perfeito. Ele não tem destino, né? Exato. Então, por conta disso, eles acabam não andando para lado nenhum, né? Eles acabam um se batendo no outro e não vai para lado nenhum, né? Como você ficasse preso num lugar. Já quando você está no outro caso, eles têm para onde ir, né? Eles são atraídos todos e começam a dar para um lado. Aí beleza, aí você tem corrente, tá? Então, isso aí tem que ficar bem claro, tá, Jair? E é tranquilo, não é muito complicado de entender, tá bom? Muito bom. Então vamos agora para os efeitos da corrente. Tá? Eu vou mostrar também alguns vídeos, de vez em quando eu vou sair aqui para você ver, e eu vou mostrar que tem esse... Eu não sei se esse vídeo ainda está online, porque a última vez que eu vi... Deixa eu só fazer um teste rapidinho, se não tiver, eu já vou buscar um... Eu acho que... tomara que ele esteja online, porque esse vídeo é muito bom. Eu vou tentar tirar ele, mas se eu não conseguir, eu vou pegar um substituto para ele, tá? Que é uma das coisas que a gente chama de efeito Joule. Tá, então vamos lá, vamos ver os efeitos da corrente elétrica. Então, quando você tem corrente, Jair, você tem várias coisas que acontecem, né? A corrente é muito usada na nossa sociedade por uma série de motivos, né? E vamos ver os efeitos que ele tem. O primeiro efeito é o que a gente chama de efeito Joule, o efeito térmico, tá? Que é um aumento sensível na temperatura, devido quando você coloca corrente. Tá? Então aqui você observa isso de vários jeitos. O principal deles, provavelmente para a gente aqui no Brasil e no mundo, é o chuveiro. Tá? Chuveiro, qualquer tipo de aquecedor, a gente utiliza esse efeito chamado de efeito Joule. Tá? Então você liga um aparelho, passa corrente, na hora que passa a corrente, a temperatura de um objeto aí, ele começa a crescer, tá? Aumenta. E dependendo do que for, ele pode aumentar, e não aumenta pouco não, cara, ele aumenta legal. Tá? Então, vou mostrar um vídeo aqui para você, tá? Deixa eu só puxar aqui, que ele mostra, né, essa questão do efeito Joule de forma muito dramática. Deixa eu só pegar aqui, depois eu vou mudar isso na minha apresentação, né, porque infelizmente os caras tiraram esse vídeo aí, eu não sei por que tiraram, mas eu sei lá, algum motivo. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Acho que é esse vídeo aqui. É um vídeo muito, muito bom. Opa, aqui. Achei. Vou deixar já aberto aqui para você. E aí a gente vai ver o cara esquentando o metal aqui numa temperatura muito alta usando corrente elétrica. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, o efeito Joule, ele não é uma coisa que acontece só nos aparelhos que você quer aquecer. Tá? Na verdade, o efeito Joule, ele é uma coisa que acontece sempre, né? Então, marca aí, ó. Ele sempre acontece. Então, qual que é a consequência? Todo aparelho elétrico, na hora que você liga, ele vai esquentar. Tá? É inevitável. Tá bom, gente? Então, você não tem como chegar assim, vou ligar um aparelho elétrico e eu vou fazer com que ele ligue de um jeito que não vai esquentar. Tá? O que você pode fazer é o seguinte, você pode ter um sistema dentro do seu aparelhinho e esse sistema ele joga ar e isso vai resfriar seu aparelho, né? Como se fosse um tipo de radiador, tá bom? Isso você pode fazer. Mas assim, ele não vai esquentar, é impossível.
Eu visto na geladeira, no freezer, ele acaba esquentando no motor, né? Isso, no vento mas do o próprio. motor tá quente, né? Então, não sei se você já fez isso, né? Você provavelmente já deve ter feito. Que eu uma vez, né? Eu fiz aquela cagada clássica que eu esqueci a lanterna do carro acesa, né? À noite. Aí desliga a bateria. E aí a bateria foi pro brejo, né? Então acabou, não tem mais bateria. Não, já aconteceu. Isso. É clássico, né? Todo mundo já fez alguma vez. Esqueceu lá, enfim, aí depois você vai tentar ligar o carro e não dá nem Então, sinal. Aí você drenou a bateria. Os carros da Volkswagen não é para acontecer isso, né? Por exemplo. O que eu tenho hoje não, né? Ele não deixa que ele acaba ficando, né? E aí eu tenho que ligar, né? Então, Na vida, né? Mas, eu vou comprar um desse aí, que o meu carro é mais velho, ele não tem esses apitos, mas dá para instalar. Antes eu já possuí um que aconteceu, eu já fiquei na mão por isso. Aí eu gostava do carro da Fiat, que o carro da Fiat desligava tudo, né? Quando eu ligava, eu não precisava se preocupar, né? Com farol, né? Entendi. Mas aí só acabou com o usuário, tem uns carros da Volkswagen, deixa a gente. Só acabou de ter um da Volkswagen, mas ele avisa, né? Entendi. Então, é um erro clássico, né? Que a gente comete e como que a gente costuma resolver, né? Se você tiver algum vizinho, alguém que tem um carro ali perto, que tem a bateria, aí você faz a chupeta. Você pega lá os fios, né? Que são os cabos lá, conecta polo com polo, né? Polos igual com polo igual, cria ali uma diferença de potencial e aí você recarrega a bateria. Eu não sei se você já fez isso e você prestou atenção na temperatura do cabo. Não, ele esquenta. Se for um cabo fino, ele não nem consegue carregar, né? Ele pode Ele não consegue. derreter, né? Tem que ser um Perfeito. fio grosso, né? Ele tem que ser um fio grosso para aguentar a corrente e além de ser um fio grosso, né? Mesmo que você aplique ali, uma vez aconteceu isso, né? Eu fui lá dar essa carga e o meu vizinho me ajudou, né? E tal. E aí eu vi que a parte da frente do cabo dele, ele tinha um cabo mais fino, começou a sair fumaça. Eu falei, meu, tira um pouco, né? Tira um pouco esse cabo, porque olha ali, ó. Aí, nossa, vai pegar. Não, não vai pegar fogo, né? Não chega a sair uma chama, né? Mas tá queimando, né? Então, tira aí um pouquinho, né? Que ele tá esquentando. Nossa, não sabia que esquentava assim. Não, esquenta, meu. Então, sempre presta atenção quando for fazer isso, né? Porque ele esquenta e não esquenta pouco, né? Já esquenta bastante, cara. Você tem, inclusive, dependendo do que for, né? Depois você vai colocar a mão, ele queima a tua mão. Então, é isso que é chamado de efeito Joule, porque ali passou uma corrente alta, né? Que você passou corrente de um motor para o outro, né? Você está transferindo, então os elétrons estão passando a milhão ali, ó, pá, pá, pá. E ele tem que passar rápido para transferir, né? E a consequência, ele esquenta, né? Ele vai ficar quente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto. Então, isso acontece muito forte. Quanto maior é a corrente, maior é o efeito Joule, né? Então, quando você tem uma corrente baixa, também acontece efeito Joule, só que ele é mais tranquilo, né? Então, por exemplo, os aparelhinhos que a gente tem, tipo o aparelho celular, ele esquenta. Só que ele não esquenta muito, ele esquenta pouco. Ele só vai esquentar mais na hora que você ligar ele, tipo, estiver atendendo o celular, se você estiver mexendo ativamente nele, porque ele tá ligado. Você tá com a luz ligada, você tá com alguma coisa ativa. Isso vai fazer ele esquentar mais, né? Então, deixar ele quietinho, tipo, ele parado, geralmente ele não esquenta. Na verdade, você bota a mão, ó, ele tá até friozinho aqui, eu tô com ele na mão agora, ó, tá frio, tá? Mas no momento que você liga e começa a mexer, dá até para perceber, principalmente onde está o processador dele, que fica mais ou menos na parte de cima, tá? Você bota a mão aqui, opa, ó, ele tá quente. Tá? Computador é igualzinho, tá, Jair? O computador também funciona assim. É que o computador a CPU aqui, eu tô encostado o painel aqui, tá feito, né? Isso, você bota a mão, você encontra, é fácil de encontrar a CPU no computador. É só você botar a mão e achar o lugar quente. Aí você acha a sua CPU, ó, eu não sei onde é. Aqui, ó, achei. Tá? Então, esse que é a sacada. Os computadores, eles são aparelhos elétricos, então eles esquentam. Né? Então, um computador muito potente,
você tem que ter um sistema de arrefecimento, que é geralmente é a ventoinha, né? Que eles botam uma ventoinha, ela liga, ela e resfria, tá? Tem computador que é muito potente, que os caras eles colocam um sistema de arrefecimento que ele usa microtubinhos de água. Só que esses aí eles já são mais pró, né? O computador é muito caro e tal. Eu já vi um desse, eu falei, nossa, que legal, né? Ele tem como se fosse mesmo um radiador, né? Que no carro tem, né? Você passa ali a água que encosta ali numa parte ali do motor e vai transferindo calor, né? Então é como se fosse um radiadorzinho no computador, tá? Então todo aparelho elétrico, tá? No momento que você ligar ele de algum jeito ele vai esquentar. Tá? Pode ser pouco, pode ser muito, vai depender muito, tá? E às vezes isso pode estragar o teu aparelho, né? Um jeito clássico de você estragar um aparelho elétrico é você deixar ele ligado muito tempo, não deixar ele resfriar, ele vai aquecendo, 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 e isso vai estragar o seu aparelho. Tá? Então é sempre bom você não usar tanto assim, né? Tipo, ficar o dia inteiro vendo TV. Não é, além de você, né, faz mal para tua visão, um monte de coisa, isso também pode estragar teu aparelho. Tá? Então, sempre é uma recomendação, né? Vai ficar muito quente, deixa ele esfriar um pouco. Ninguém desligar um instante. Isso, dá um tempo pro negócio, deixa ele desligar. Qualquer pouco que você conseguir desligar já ajuda bastante. Isso, tá? Então, agora deixa eu puxar aqui para você, ó. Eu vou mostrar para você o efeito Joule, rapidinho, deixa eu só deixar ele engatado. Opa, esse aqui é legal demais. Você vai gostar desse vídeo. Pera aí. Cadê? Deixa eu jogar aqui para tua tela. Aqui. Então, isso aqui, já o que o cara vai fazer? Ele vai pegar 2 fios de alta tensão, ó. Um fiozão exposto, você tá vendo? Fio grosso, por quê? Ele vai tacar uma corrente violenta ali. E ele vai colocar o positivo e o negativo nessa chave de fenda. E, isso aqui é violência, tá? Vamos ver. Vou até deixar o som aqui para você. Ó o barulhão, ó. Você consegue até ouvir o barulho da corrente, ó. Ó. Esse cara é doido, mano. É uma mãozona. Olha isso. Ó, dá pra ver o negócio, ó. Ele tá incandescente, cara. Quando fica assim, pra você ter noção, é que ele já passou dos 1000 graus Celsius. Ó, a tensão é tão alta que você ouve a tensão. Olha isso. Deve estar um cheiro forte ali. Olha, o cara não tira, ó. Olha isso, meu. Olha só. Esse negócio já dá pra você ver no escuro. Se apagasse a luz ali, ó, você ia ver o negócio brilhando. É claro, clarinha. Olha isso, cara. Aí, ó, eu acho que ele vai jogar também pra ver a corrente. Aí ele vê a corrente, deixa eu ver. Será que ele vai derreter o negócio? Tem um que o cara derrete. Vamos ver aqui, ó. Ó, ele quebrou, né? Deu uma derretidinha. Então, olha isso, cara. Você bota na madeira, ó, queima na hora. Meu, é muito, muito calor. Quente, né? A temperatura subiu muito. Tá? Então, assim, isso aí mostra, né? O efeito Joule pode ser extremo, né? Você pode pegar um efeito Joule. Na verdade, alguns dos jeitos de a gente ter transferência de temperatura muito alta é usando corrente. Tá? Então, essa coisa de tipo, né? O efeito Joule, eles têm até um tanto, mas assim, o efeito Joule ele pode ser desde esquentar um pouquinho até, assim, fogo, né? Pra você ter um incêndio. Tanto que uma coisa, tá, já que é muito importante sempre
nas casas, principalmente casa mais antiga, é a fiação. Tá? A fiação elétrica, ela geralmente é um dos motivos mais comuns de incêndio acidental no mundo, não só no Brasil, é no mundo inteiro. Tá? Por quê? Porque o fio velho, ele vai perdendo a sua borracha, a borracha vai ficando dura, né? Com o tempo, ela endurece. Qualquer movimento que acontece dentro com essa borrachinha dura, ela racha. Ela, vai secando, né? E ela vai virando, né? Aquela borrachinha que era maleável, né? Que você conseguia fazer assim, ela vai endurecendo. Daqui a pouco, se você faz muita força, ele quebra na tua mão. Isso, é muito fácil ver em carro, né? Carro é muito comum a gente ter problema por conta de que você tem ali alguma ligação de fluido, né? De óleo, de água, que aí o negócio fica velho, endurece, aí o carro balança, né? As mangueirinhas de borracha ali, o carro dá uma balançada, pá, quebra, já era. Isso é normal. É comum isso acontecer, né? Mesma coisa, o fio não é diferente, né? Ele tem borrachinha, então uma hora ele quebra. E aí o fio fica exposto. Né? O fio exposto sozinho, se ele ficar quieto no canto dele, ele não causa transtorno. O problema é que quando dá uma chuva, quando esse fio, se por acaso encostar um fio com outro, tudo isso produz um curto-circuito, e o curto-circuito faz uma coisa parecida com aquilo. A temperatura sobe, e qual que é o problema principal, na verdade? Pega fogo, né? O negócio, se ele pegasse fogo e você visse, tava bom. Porque aí eu tô aqui, né? Eu tô na minha casa, quando pegar fogo ali do lado, eu vou lá, pego e jogo água e acabou. Né? O problema é que isso acontece geralmente no teto, na parede, em lugar que você não tá vendo. Tá dentro do conduíte, né? Tá interno, né? Isso é geralmente em ambiente interno. E qual que é o problema disso? É que a hora que você vai ver, já pegou fogo em tudo. Né? Então, a hora que você sente a fumaça, não é que você tá tendo uma fumaça que acabou de começar. Não, ele já subiu chama e já tá tomando tudo ali em cima. Esse que é o problema dos incêndios de fiação velha. Tá, já? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Tipo, eu fui para uma casa, a casa tá meio velhona, né? Não sei o quê. É melhor você dar uma checada. Né? Que, assim, você não precisa, às vezes, nem chamar um eletricista, né? Vou chamar um eletricista e tal. Numa dessas, você inspeciona, você já vê ali um fio mais veião, você pode, pelo menos, chegar nesse fio e tacar uma fita isolante. O que acontece, né? Tem uma validade, né? Tem que os fios tem validade, né? Eu acho que são uns 20 anos, mais ou menos, né? Assim, as pessoas acabam... o pessoal deixa, não liga, né? Não troca, né? Não liga, não. Deixa pegar fogo, né? Fica 40, 50 anos aí sem trocar. Aí você pergunta pro cara assim, você já trocou a fiação? O cara, oi, né? Nem sabia que tinha que trocar. Então, e isso é um problema muito grave, né? Então, mas assim, é uma coisa fácil de resolver, né? Simples, que é assim, você troca o fio velho ali e acabou, né? Você tem o problema resolvido, né? E, na verdade, seria bom se todo mundo tivesse essa consciência, né? É um caso de segurança, né? É uma questão de segurança mesmo, cara, que numa dessa tem um incêndio na tua casa por um motivo que, assim, você poderia ter evitado. É uma coisa que pode evitar, né? Isso. Então, já esse foi o efeito térmico. Esse efeito é muito importante, tá? Então, por isso que eu tô falando bastante dele. Agora vamos pro próximo. Então, professor, pode falar. Por exemplo, no caso, tudo quando liga, você fecha o circuito, né? No caso, quando é no aparelho, né? Mesmo na tomada está ligando. Aí, no caso da chave também, ele fechou, né? Sim. Só que não era para já ele pegar um fogo, sei lá, estourado. Ele sai faísca, mas não era para dar um. Como é que fala? Então. Explodir mesmo, né? Dar se fosse um choque mais forte, não? Então. Jogar a chave para lá, não, Hoje em dia, né, Jair, uma coisa que a gente tem são os disjuntores, ajudam bastante a gente não ter esse tipo de problema, né? Então, por exemplo, o disjuntor, ele é o aparelhinho ali, que geralmente fica ali na sua caixa de força, né?
E ele, o que ele faz, basicamente? Ele desliga, né? Ele desliga, ele tem um ímã, que é o ímã, ele detecta quando a corrente começa a aumentar muito. Ele cai, né? E aí, quando ele sente que passou de um tanto, que geralmente é 20 amperes, né? Algumas casas é 50, mas o recomendável é ser 20, 30 no máximo. Ele sente e tem uma chave ali dentro, que é uma alavanca mesmo, que ele bate e faz desarmar. Né? Ele faz assim, plaque. É mecânico o negócio, tá? Se você for estudar ele por dentro, você vê que tem uma molinha, né? Que ele vai segurando, só que uma hora essa molinha cede e pá, bate e o negócio cai, tá? O bom do disjuntor é que você pode rearmar ele, né? Você vai lá, pô, caiu, eu posso ir lá e ligar de novo. Tá? Mas assim, aqui na minha casa não acontece. Eu já morei em casa de aluguel que, por exemplo, o chuveiro era na mesma rede com outras tomadas, de forno elétrico, para passar a roupa, e aí quando eu ligava tudo, ele desarmava. Né? Isso, então. Esse é aqui em casa, se a gente liga, acho que o chuveiro mais a máquina de lavar cai. Então, aqui em casa, no caso, não acontece isso porque a rede do chuveiro ela é independente, Ela só o tem chuveiro, uma. né? Legal. Então, Não, o melhor é assim. É melhor assim, que aí você pode usar o chuveiro com outras coisas. E se você liga aqui em casa, acho que com o micro-ondas também, não dá certo. Se eu tá com o micro-ondas, ligo e vou pro chuveiro, aí cai tudo. Então tem que ser um de cada vez. Mas qual que é? Né? Qual que é o problema, na verdade? Chuveiro puxa corrente, né? Tanto que a hora que você liga o chuveiro, você vê que até a luz dá uma diminuída. É que ele puxou corrente. Então, na verdade, todo aparelho que usa muita energia, né? Máquina de lavar, ferro, coisas que esquentam, no geral, puxa energia pra caramba. Ferro de passar, secador de cabelo, todas essas coisas que esquenta, se você liga eles juntos, ele vai puxando mais corrente do seu sistema. E aí o disjuntor ele pode cair por conta disso, tá, gente? E aí depois a gente vai ver também que tem também o fusível, né? O fusível, na verdade, eu não sei se você sabia, né? Mas o fusível é mais confiável do que o disjuntor. Ele é mais confiável. Tá? O que eu usava mais antigamente, né? Hoje hoje é mais só disjuntor mesmo. A gente usa menos. É que assim, o disjuntor ele é mais prático, né? Você consegue ir lá e rearmar ele. Esse que é o motivo que todo mundo usa. Mas assim, o problema do disjuntor é que se ele tiver algum problema ali dentro dele, porque ele tem uma molinha, ele tem um ímã, o ímã ele pode desalinhar, tem um monte de coisa que pode acontecer que o disjuntor falha. Tá? Então, esse que é a questão. O fusível é muito difícil falhar. Então, o que acontece? O fusível ele é mais confiável. Tanto que, eu não sei se você sabe, mas assim, aparelhos que são mais sensíveis e que você precisa que ele tenha uma segurança maior, você não usa disjuntor, você usa fusível. Tá? Então, os caras, eles preferem usar fusível. É mais chato, você tem mais dor de cabeça se der algum problema, porque você vai ter que trocar o fusível, mas vale mais a pena. Né? Então, por exemplo, tem computadores que eles têm aquelas caixinhas de distribuição de energia. Essas caixinhas elas têm fusível dentro delas para proteger o sistema. Tá? Por quê? Porque vale mais a pena, né? Do que você arriscar um disjuntor e o disjuntor falhar e queimar tudo. Tá? É legal isso, né? Justamente porque ele é mais simples. O fusível ele é super simplesinho, então ele não falha. Né? Você pode zoar tudo, não sei o que, ele vai funcionar. Né? O disjuntor, dependendo do que acontecer, acontece isso, acontece aquilo, daqui a pouco ele começa a falhar. Né? Então é melhor você ter o fusível. Eu já falei isso para aluno meu, não, eu duvido, depois fui ver, não, professor, pior que é mesmo, né? Tá, tem uns aparelhos lá que eles são mais sensíveis, eles usam fusível. Pô, não sei o que. Pois é, porque você confia mais nele, né? É engraçado essas coisas. Bem, enfim, Jair, então isso em relação, né, a gente vai lembrar mais coisas, a gente pode voltar depois, tá? Agora vamos para um outro que é muito importante, que é o efeito fisiológico. Tá? O efeito fisiológico é tudo que está relacionado com o nosso corpo, tá bom? Então assim, eu vou falar um pouco sobre os choques elétricos, então. Tá? Na verdade, se a gente for pensar bastante, o nosso corpo, o corpo humano, ele funciona na base de uma corrente elétrica muito pequenininha. Por conta de que o sal, né, o sal de cozinha que a gente come,
que é um dos minerais mais importantes de todos que a gente tem no nosso corpo. Por isso que a gente gosta tanto de sal também. É um tipo de mecanismo, né, que o nosso corpo tem para fazer com que a gente coma coisa salgada. Tá? Então, quando eu não sei se você tem noção, Jair, mas se você ficar sem sal, se você cortar completamente o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, com o tempo, você chega até a óbito. Você pode morrer. Tá? É muito sério o negócio. Não é que é tipo, o sal é uma opção. O sal, ele faz a gente funcionar. Né? E como que funciona, na verdade? Na verdade, o sal, ele é o principal neurotransmissor. Aquele carinha que solta impulso pra gente. Né? E ele é um transmissor também importante para os músculos. Né? Porque, assim, o nosso músculo, ele consegue fazer ele esticar ou não, né, esticar ou relaxar, a partir desse NaCl que entra nas células. E isso forma uma correntinha, uma corrente elétrica muito fraca. Tá? Nosso corpo humano, se você for pensar, ele tem uma corrente elétrica baixíssima, só que tem. Tá? E ela que controla algumas coisas, principalmente o nosso movimento muscular, a transmissão de sinais elétricos. Tá? Então, isso faz funcionar o nosso cérebro. E por isso que é tão importante para o nosso corpo. Né? E o nosso mecanismo é assim: comida salgada, geralmente a gente gosta muito. Né? Então, tem sal, né? Eu, por exemplo, sou muito assim. Se bota sal, eu já gosto, né? Eu já gosto da comida. Então, isso inclusive, é para que a gente. O próprio corpo fala assim: ó, pode comer isso aí, que isso aí é bom. Né? Então, você vai lá e come. Então, isso é legal enquanto o nosso corpo tem uma corrente baixa. Quando você começa a jogar uma corrente muito alta, o nosso corpo não tem suporte para isso, não tem suporte para aguentar. É mais ou menos uma ideia assim. Já imagina que você tem um copinho desse tamanho aqui, ó, que normalmente você enche ele até mais ou menos aqui, e aí você vai bebendo e vai usando o seu copinho. Tá? E imagina agora que o corpo humano funciona mais ou menos como esse copinho, em relação à corrente. Tá? Aí, normalmente, você come teu sal, faz tudo direitinho, enche ele e vai funcionando. Funciona normalmente. Aí eu chego um dia e falo assim: ó, Jair, eu trouxe aqui um galão de água, tá? Aí eu pego esse galão de água e falo assim: você quer beber água? Aí você fala: quero. Eu pego e viro em cima de você. Viro toda a água de uma vez em cima desse copo. Né? Então o que vai acontecer? Provavelmente, né, vai voar água para todo lado, o copinho não vai aguentar, e dependendo até do jeito que eu fizer, eu posso até quebrar o copo. Dependendo do jeito que eu jogar a água desse jeito em cima de você, na ignorância. Tá? Então, pensa, Jair, que fosse um copinho que tem uma capacidade. E quando você toma um choque, é mais ou menos como se eu jogasse uma água muito forte, ou jogasse um galão em cima da tua cabeça. E por isso que a gente toma um choque elétrico. Ele vai além da nossa capacidade de aguentar os elétrons. E essa capacidade não é alta. Então a gente pode tomar choque muito fácil. Tá? Então tem até uma tabela, vou mostrar para você aqui agora, que mostra os choques elétricos. Tá? Então olha só, aqui está do lado esquerdo, né? Você consegue ver, nesse caso, né? Você consegue ver a intensidade da corrente, ó. E percebe que a corrente ela nem é alta, ó, 0.001 ampere até 0.01. Então esse aqui é o primeiro nível de choque, que é o pequeno formigamento. Geralmente isso aqui já é aquele pequeno choquinho que a gente toma quando você pega choque que você toma, sabe aquelas arminhas de sacanagem que os caras têm da 25 de março? Aí você aperta o gatilho e você toma um choque. Né? É esse o nível. É o nível mais basiquinho. Né? É o nível do susto. Né? Você toma um susto e é só isso. Tá? Então esse aqui não é perigoso, mas ele já é um choque. Né? Então você já sentiu, né? O negócio já te dá uma tremedeira. O próximo, 0.01 a 0.1, você já tem contração muscular, dor, dificuldade para respirar, e se a pessoa for cardíaca, tá? Ou seja, ela tem uma sensibilidade, ela já pode ter até uma parada cardíaca. Né? Tem gente que é sensível. Tá, gente? E, por exemplo, a pessoa que tem um problema cardíaco, uma pessoa que tem marca-passo, né? Essas pessoas, esse segundo nível já é perigoso para ela.
E aí, esse aí, já é geralmente aquele choque que você toma de tomada, né? Então, se você... Aquela coisa clássica, né? De que você tem que tomar cuidado com criança, né? Que a criança vê aqueles 2 buracos, vai lá e mete o dedo. Né? Então, esse é aproximadamente esse nível aí. E, na verdade, já é um nível bem perigoso. Tá? Então, o segundo nível ele já é perigoso. Só o primeiro que não é. Tá? E o que acontece hoje? O nosso corpo ele funciona, a base, né? Eu contei para você, deixa eu até tirar aqui, né, para você ver melhor. Né? Aí observa aí a minha imagem, né? O nosso corpo, né? A gente tem os nossos braços, nossa mão e tal, e ele funciona, né? Essa coisa de abrir e fechar a mão, ele funciona na base de eletricidade. Contei para você. Então, tem uma regra muito comum dos técnicos de eletricidade, principalmente quando eles vão mexer com fiação de alta tensão, né, que é uma regra de quando você chega perto de um fio de alta tensão, né? Pô, ele tá emborrachado, o cara tá com EPI, mas, meu, pode acontecer um monte de coisa ali e você tem que tomar cuidado, né? Você tá mexendo com alta tensão, você não brinca, né? Então, o que eu acho complicado é quando eu vejo, às vezes, os caras mexendo lá no alto, e você vê que o cara tá meio tipo, pá, né? Você vê, às vezes é até porque o cara é experiente, aí ele não coloca luva, aí você fica meu Deus, né? Complicado isso. Vai criando confiança, né? O cara vai ficando confiante e não liga pra segurança. E é sempre assim que dá um acidente, né? Enfim, uma regra básica. Excesso de confiança que acaba causando. Não, e você já percebeu, eu tava outro dia conversando, eu já fui técnico, né, na indústria, e o meu chefe falava isso para mim, né, o engenheiro velho lá, ele falava assim, se você estuda bem, você começa a ver os acidentes, geralmente acidente não acontece com novato, porque o novato tem medo, então ele segue o procedimento, o novato ele vai lá e ele bota EPI, ele faz tudo direitinho, ele demora mais, mas ele segue todas as normas, né? O que geralmente acontece com quem? É o cara mais experiente, que estava lá num dia, pá, ele falou, não preciso e tal, aí acontece. Né? Então ele falou, não, é óbvio que também tem, né? Também tem a questão da falta de experiência, mas boa parte, às vezes é por isso. Você fala, não, eu já sei, eu já fiz várias vezes, eu tô fazendo de novo, não preciso, você vai lá e acontece. Né? Então, ele falava, então, segue sempre, né? Não leva muito a sério. Aí eu levava a sério, né? Eu era super, super certinho com as coisas. E uma coisa da alta tensão, já que é muito importante, que é, vamos dizer aqui, ó. Vou pegar meu fiozinho aqui, né? Esse fiozinho aqui é muito porcariazinha, mas imagina que ele é grosso e de alta tensão. Tá? Então, uma regra básica que a gente segue mexendo com alta tensão é que você nunca vai chegar no fio assim, ó. Você não segura ele assim. Você vai manter a mão nessa posição, para fora. Tá? Por quê? Se você tomar um choque, o choque, ele contrai seu músculo. E os seus músculos aqui da tua mão, eles vão fazer duas coisas. Ele vai fazer isso, porque o bíceps vai puxar o teu braço para trás, e os seus dedos vão fechar. E isso não é voluntário. Isso é involuntário total, porque você está tomando um choque, você está vindo de fora, né? Como se fosse, sei lá, alguém segurando o teu braço, forçando isso, né? Então, na hora que você vier, o fiozinho tá aqui, se eu vier com a mão aqui assim, ó, e tocar, eu fecho a mão. E você continua tomando choque, né? Caso eu venha do outro jeito, né? Se eu venha desse jeito, bota a mão aqui, o pior das hipóteses, você vai dar um alto soco, né? Você vai se socar. Mas isso é melhor do que você morrer, né? Porque aí você vai, a mão fecha e o braço contrai e volta para você, né? Mas beleza. Não fica com o fio preso na mão. Perfeito. Então é uma regra básica, né? Você tá com o fio na tua frente, você nunca vem com a mão desse jeito. Você vem com a mão virada com as costas pro fio, tá? Aí você coloca, se tomar choque, ele volta. Você não fica preso. Tá? Então é super importante, né? Você vê o cara que segue isso, você vê até ele tá mexendo com a ferramenta, você vê que ele fica assim, ó. Aí é até engraçado, você, ué, por que o cara tá assim, né? Não, porque tem um fio na frente dele, né? Então ele não vai fazer isso, ele não vai começar a mexer assim, ele vai mexer assim.
Então, é muito importante, meu, por causa dessa questão da contração, tá? E aí, que mais? Ó, dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar, ele tá ligado com o quê? Se você toma um choque muito forte, você tem o músculo do diafragma, que é o principal músculo da respiração. Se o choque passar por aqui, né, pelo teu peito e atingir esse músculo ele dá uma contraída. E você vai tentar relaxar ele e não consegue. E aí você não consegue mais respirar direito. Então é outra coisa bastante pesada. E a parada cardíaca, né? Se você é uma pessoa cardíaca e você tomar um choque que por acaso passar pelo teu coração, né? Isso aí pode gerar um dano irreversível, tá? Aí, ó, o próximo é a chamada fibrilação ventricular. Esse é a corrente que a gente usa no... Opa, eu esqueci de voltar, né? Pera aí, rapidinho. Deixa eu voltar a tela para você, tá? Senão você não vai entender o que eu tô falando. Aqui, pronto. Aqui. Então, olha só. Eu falei das contrações musculares, da dificuldade para respirar. Agora, a fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular já é aquele do desfibrilador. É quando você toma um choque, é aquele nível de choque que você dá para fazer o coração reanimar. Então, isso aqui é aquele coração reanima. Que já é um choque bem grande também, né? Então, é o choque que os médicos usam, né? Quando tem uma emergência de parada cardíaca, aí você pega o desfibrilador. Tá? Aí ele tá nesse nível aqui. E aí o próximo, né? O nível próximo, ele é esse aqui. Não importa que você não seja cardíaco. Nesse nível, se você toma um choque desse nível, você tem uma parada cardíaca e cardiorrespiratória na hora. Então esse aqui, ó, é o mais grave. Que tem, tirando o próximo, que o outro ele é tão alto que a pessoa queima. Tá? Então esse aqui, se você tomar um choque desse, né? No teu corpo, você pode cair duro já, né? Esse quarto nível. E o último nível já é esse aqui, eu não vou nem comentar direito, porque ele é tão alto, mas tão alto que a pessoa queima viva. Tá? Esse aqui, ele é muito raramente a pessoa vai sair viva disso aqui. Tá? Então esse aqui é o tipo, sei lá, se o cara pegar e botar a mão numa tensão alta do tipo a tensão dos fios do trem, né? O trem, a tensão é altíssima. Ele pode chegar a 4.000 volts, porque precisa de muita energia para o trem andar. Então, se um cara pula ali no meio e fecha o circuito do positivo com o negativo ali, o cara, você vai ver o cara fritar ali vivo. Né? É horrível. Eu já vi uns vídeos na internet aí que eles são horrorosos, assim, que mostra, né, que o negócio é muito violento. Esse último nível aqui, ele vai muito além. Né? Os outros níveis aqui, eles já estão mais presentes, né, no dia a dia e tal. E esse último nível também é o raio, né? O raio ele é muito forte. Se você toma um raio na cabeça, você também enquadra nesse último nível. Tá? Então, aqui, esse último você só consegue numa tensão muito alta. Né? Sei lá, se você pegar uns fiozão de alta tensão naquelas caixas de energia, aí você vai ter esse tipo de corrente. É a mesma tensão que tem no raio, no caso. Ou um raio, né? Um raio também, né? Tipo, aí você chegou no limite, né? Do que o corpo suporta, né? Os outros, até você aguenta, né? Você pode, dependendo da tua sorte, né? Você pode aguentar, né? Esse último aqui, raramente, você vai conseguir aguentar. Tá? Então, esses são os efeitos fisiológicos, tá, gente? São os efeitos causados em cima do nosso corpo. E, geralmente, você percebe, eles são efeitos danosos, né? O nosso corpo não foi feito para aguentar esse tipo de coisa. Tá? Então, tirando a fibrilação, né, que ele é útil se a pessoa tem uma parada cardíaca, você vai lá e dá um choque no cara, né? Os outros, no geral, não são muito úteis, né? Você vê, ó. O resto você só se ferra, ó. É só dano, né? Você não tem nada que te ajuda. E vamos agora para o efeito químico, tá? Outra coisa interessante da corrente é que você consegue, usando corrente elétrica, fazer algumas reações químicas e essas reações elas são úteis em algumas coisas. Então, uma reação clássica que a gente chama de eletrólise. E como que funciona isso? Você já viu aqueles... como que é o nome?
aquelas bijuteria baratinha que os caras vendem, eles falam que é de ouro, né? Você vende na rua, aí o cara tá vendendo lá 20 conto, uma correntinha, e fala, isso aqui é de ouro. Meu, eu não nasci ontem, né? Isso, obviamente que não é ouro, né? Você já tá achando que tá enganando quem, né? Então, na verdade, o que esses caras fazem, né? Ele brilha, ele é bonitinho. Na verdade, eles cobriram um outro metal com ouro, né? Isso é muito comum. Tem aliança que é assim também, né? A aliança mais baratinha que ela é dourada. Tem essas bijuterias que elas são as chamadas de folheadas, né? Você folheia ouro. É que não tem ouro. É que tem um pouquinho de ouro, né? Bem pouquinho mesmo. E aí, como que eles fazem isso? Eles fazem com esse processo que a gente chama de eletrólise, que ele funciona de um jeito bem simples. Você coloca duas soluções que tem ácido, um objeto numa solução que você quer jogar com ouro em uma desses copos, né? Você tem 2 copinhos assim, joga ali, e no outro você deixa um pedacinho de ouro. Aí você junta com uma bateria, né? Você fecha um circuitinho ali nos dois, nesses dois líquidos, geralmente é um ácido, e aí você vai deixando. O que vai acontecer? O ouro que está ali, ele vai sendo transportado para o outro carinha e vai cobrindo esse cara. Tá? Então ele vai cobrindo bem devagarzinho. E aí, meu, com um super pequenininho, você faz um monte dessa bijuteria. Né? Então os caras conseguem fazer esse processo usando a eletrólise. Então é um processo só um banho bem. É o banho, isso a gente chama de banho de ouro. Né? É um banho super leve, né? Tanto que esses. Depois que você vê, né? Passa um tempinho, o ouro ele vai descascando, né? Ele preto, Ele vai saindo. Tá tudo preto, né? E aí você vai vendo por baixo, geralmente é bronze, né? Aí o seu dedo fica verde, né? Que o bronze desverdeia seu dedo, né? Com o tempo. Ou assim, às vezes os caras são tão cara de pau, eles botam cobre, às vezes até ferro, cara. Aí o negócio vai enferrujando, aí putz, né? Então depende muito do cara que vai te vender, né? Geralmente eles colocam bronze, né? Eu tava lembrando aqui, eles jogam bronze. O bronze ele demora um pouco mais também para soltar o ouro, né? Ele segura, retém por mais tempo. Só que depois de um tempo já era, né? Ele solta e tá? Então esse é o químico, tá bom, Jair? Você também pode ter reações químicas na corrente elétrica. E o último é o magnético, que também é muito importante. Bem, toda corrente, ele gera uma corrente magnética, na verdade, o que a gente chama de campo magnético, tá? E o campo magnético é basicamente como se eu criasse um ímã, né? Eu crio uma atração magnética em torno do meu fio, ou do que eu tiver ali no caso, tá? Esse efeito, por exemplo, no nosso corpo, que tem essa correntinha que eu falei, é muito baixo. É tão baixo que é negligenciável. Você não precisa nem considerar. Você considera como sendo zero, tá? Mas assim, dependendo do jeito que você colocar a tua corrente, você pode gerar um ímã e você pode gerar um senhor de um ímã, tá? Deixa eu mostrar para você aqui mais mais uma coisa, que são... Você já deve ter visto, né? Os filme que passa nos Estados Unidos, a gente tem muitos, né? Mas nos Estados Unidos eles têm no ferro velho, eles têm aqueles ímãs, sabe? Ímã de ferro velho, aqueles imãs gigante. Eu não estou lembrado, que você já veio no. Ó, vou mostrar para você. Acho que você já vai lembrar já. Isso é icônico, assim, é coisa de filme mesmo. Né? Peraí, deixa eu tirar aqui. Até a cor amarelinha dele é meio que icônico, ó. Esse aqui. Né? Esse é o ímã de ferro velho. Né? Nos Estados Unidos tem muito, o Brasil tem menos, né? Eu não me lembro de ver isso no Brasil. Mas esse é o imão do ferro velho, esse circularzão aqui, né? E esse ímã, Jair, o interessante dele é que dá para você ligar e desligar ele. Tá? Você pode ligar e desligar ele. Por quê? Porque ele é o que a gente chama de eletroímã. Tá? Deixa eu mostrar para você aqui. Esse é um eletroímã. E o eletroímã, ele é muito fácil de montar. Basicamente, o que é um eletroímã? Deixa eu mostrar. Ó, aqui ele deu como exemplo, tá? Um eletroímã, deixa eu pegar um aqui pelado, ó, aqui.
Ele é um fio enrolado. E geralmente você joga um pedaço, uma barra de ferro no meio para ficar mais forte ainda teu ímã. Tá. O eletroímã, então você joga a corrente elétrica ali no meio desse negócio enrolado. Por conta dele estar enrolado, ele fortalece a força dele ali no meio. E se você joga uma barra de ferro, fica mais forte ainda. E o eletroímã ele serve, né? Ele é um ímã movido por essa corrente. Tá? Então, se você quiser montar um ímã, você pode fazer um ímã a partir da corrente elétrica. E na verdade, os ímãs, os eletroímãs, já eles são muito, mas muito fortes mesmo. Tá? Os melhores ímãs do mundo, né, os mais fortes, eles são eletroímãs. Tá? Então, esse é outra coisa, tá, que você pode fazer aí, no caso, né, com a corrente. Então, olha só, dá para fazer muita coisa com a corrente elétrica. Além, obviamente, da gente ligar os aparelhos e tudo mais. Né? Então, tudo isso você pode fazer com a corrente elétrica. Você percebe que o negócio é importante. Né? Só esse primeiro aqui, ele já é responsável da gente ter chuveiro, né? Então, ele já é importante demais. Né? E os outros também somam aqui. Até aqui tudo bem, Jair? Tudo bem. Legal. Então, agora, vamos dar uma olhadinha nessa coisa. Essa coisa que eu estou chamando de corrente elétrica real e convencional, Jair, é o seguinte. Quando a gente está falando de corrente elétrica, geralmente, o que acontece, né? Aqui, vou mostrar para você, tem... isso aqui é uma montagem clássica, tá? Deixa eu só fazer uma coisa, eu esqueci de tirar a pintura da última aula. Tá? Essas pinturinhas eu faço aqui quando eu dou as minhas aulas e às vezes eu esqueço de tirar elas rapidinho. Deixa eu só... Para não ficar... Opa! Para não ficar o desenho muito contaminado, né? Às vezes eu pinto, eu vou falando com os alunos e vou pintando o desenho. Né? Pronto, tirei aqui. Que aí vai ficar mais legal a nossa apresentação. Pera aí. Eu não tinha visto que eu deixei esse. Pronto. Agora vai. Aí, ó, ficou melhor. Então, já, o que acontece? Vamos agora pensar nos circuitos elétricos. Eu já explico para você essa questão da corrente convencional. Então, o que é um circuito elétrico? Circuito elétrico já é qualquer tipo de sisteminha em que você tem uma fonte que vai fazer com que apareça corrente elétrica. Geralmente uma bateria, pode ser a fiação elétrica, pode ser alguma coisa ali, as tomadas da tua casa, tá? Geralmente a gente tem uma chave, tá? Então você tem a fonte, você tem a chave serve para você desligar o circuito, tá? Aí não ficar ligado para sempre. E uma coisa que a gente chama de carga, tá? Carga pode ser um monte de coisa. Carga é o quê? É quem vai receber a corrente para fazer alguma coisa, tá? Então carga, vamos lá. Nesse desenho você percebe ali, ó, a carga ele é uma lâmpada, tá? Então a carga pode ser, ó, vamos colocar alguns dos casos. Lâmpada pode ser um computador, PC, pode ser um ventilador. Cara, qualquer coisa que vai receber a tua corrente, pode ser, sei lá, um celular. Tá? Então, o que você pensar que é um aparelho elétrico, tá, Jair? Você chama de carga. Tudo bem? Belezinha. Então, o que acontece? Se eu for pensar bem, aqui, Jair, aqui eu tô cheio de elétronzinho, né? Os elétrons estão aqui no meu fio e eles estão em movimento. Tá? Se eu for pensar legal, olha como que seria a questão do elétron. Né? O elétron, lembra que ele se movimenta para o positivo. Ele é negativo, então ele é atraído para o positivo. Né? Então o elétron ele se move aqui assim. Ó. Por quê? Porque aqui é positivo, né? Ó. Então o elétron faz isso. Fácil, né? O elétron faz isso aqui. Só que ó, a gente geralmente faz a corrente ir ao contrário disso. Pô, por que... Peraí, volta lá rapidinho. Por que os físicos complicam a nossa vida desse jeito, né? Pô, o elétron tá indo para lá. Por que vocês dizem que a corrente, né? A corrente que a gente dá o nome de I, tá? Já agora guarda aí. Isso aqui, I, significa corrente elétrica. Elétrica. A gente coloca como sendo ao contrário do movimento dos elétrons. A gente faz isso, Jair, por quê? Porque
quando eu coloco nesse sentido, eu estou colocando no sentido do campo elétrico. E lembra que o campo elétrico, ele seguia assim, ó, ele sai de perto do positivo. Então, ó, ele está seguindo certinho o campo elétrico. E depois a gente vai ver direitinho que isso ajuda em algumas contas, né? Então, os físicos fizeram isso por uma questão mais teórica, tá? Que, na verdade, o elétron, ele não segue esse sentido, ele segue o contrário, tá? Então, ó, o sentido da corrente você tem que pensar assim, ó. Ele sai do negativo e vai para o positivo, ó. Esse aqui é o sentido. Ah, mas e se eu visse o elétron? Ele iria para o outro lado, tá? Então, beleza, guarda isso. Depois você pode até esquecer. No caso, ele só se atrai se tiver um negativo e um positivo, né? Isso. Um positivo e um negativo. Se tiver tudo um só, eles vai se repelem, né? Se afastam. Perfeito, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver essa última parte aqui, tá? Que vamos ver como que a gente representa circuito. Então, vamos lá. Primeiro ponto, Jair, olha só, esse desenho ele tá muito bonitinho, né? Ó, muito bem feito, né? Quem desenhou aqui sabe desenhar, né? Mas você pode ser uma pessoa tipo eu, que é uma negação em desenho, né? Eu não sei desenhar direito. Eu sou muito fraco de desenho. Se eu for desenhar um palitinho, aqueles hominhos palitinho, eu já faço um feio, né? Eu não tenho talento para isso. Eu nem quero ter, né? Ninguém é obrigado a ter, na verdade, né? Você pode não ter e ficar bem, né? Então, o que foi feito para que a gente consiga desenhar um circuito sem precisar ter que desenhar assim, uma pilha, um gerador, né? Ou desenhar essa representação bonita aqui, né? Porque, pô, senão você vai ter que obrigar o pessoal tudo a desenhar bem, né? E aí você vai ter um problemão. Fica muito difícil. Às vezes você tem um cara que ele é muito competente, só que ele não desenha bem, né? Você vai excluir esse cara? Não faz sentido isso, né? Só porque o cara não sabe desenhar, tá? Então, o que foi criado foi a representação, que é isso aqui, ó. Tá, já? Então, eu vou mostrar para você como que é feita uma representação de circuito, tá? Então, olha só. Quando eu quero desenhar uma pilha, o que eu faço? Eu desenho um palito grande e um palito menorzinho. O palito grande é o polo positivo e o palito menor é o polo negativo. Tá? Então, eu vou até fazer um desenho aqui do lado como exemplo para você, tá? E depois eu vou fazer um desenho maior para você ver um circuitinho, tá? Então, ó, eu posso desenhar o seguinte, ó. Se eu desenho isso, isso é uma pilha, tá? Estou representando uma pilha. Tá? Aí, ó, gerador, se eu quiser representar ele desenhado, eu escrevo um G, puxo uma bolinha em torno dele, pronto, isso aqui é um gerador, tá? Tomada da rede elétrica. Você coloca esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui, esse que é tipo um tio, né? Ele representa a corrente alternada, porque corrente alternada, tá? O que a gente tem na nossa corrente, na nossa rede doméstica, ela fica oscilando, ela sobe e desce. Então isso aqui é como se fosse isso aqui, ó. Ele vai, sobe e desce. Tá? Então a tomadinha você tem esse tiozinho aqui, tá? O fio de ligação é uma linha reta. Você faz uma linhazinha reta aqui assim, ó. Você pode fazer curva, não tem problema, tá? Esse representa o seu fio elétrico, tá bom? A lâmpada, ela é representada por uma bolinha com X, tá? Então, você vê um circuito e tem ali uma bolinha e um Xzinho, sabe que ali está representada uma lâmpada, tá? Deixa eu ver aqui mais. Espera aí, que caneta. O resistência ou resistor, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho o que significa. A gente faz esse serrilhadinho, tá? É um negocinho assim. Tá bom? Então isso aqui representa o resistor. Ou tem dois jeitos de fazer o resistor. Ou você faz assim, ó, um retângulo. Isso também é resistor. Tá bom, Jair? Então, ou você faz serrilhadinho, ou você faz assim. Os dois funcionam bem, tá? Esse aqui, motor, você bota um Mzinho, fácil. Interruptor aberto, né? Isso aqui é o clássico carinha do liga e desliga, né? Você bota um fiozinho com um negocinho erguido e quando ele está fechado, você coloca ele abaixadinho, tá? Reostato, o que é isso? Depois a gente vai ver, tá, gente? Reostato é como se fosse essa resistência,
só que você tem uma manivelinha que ele muda a resistência do cara, tá? Então ele tem um resistor variável. Aí você tem esse negocinho riscado e aí você bota uma setinha em cima, ó. Você bota uma setinha na cabeça dele, tá? O voltímetro, ele é um medidor, tá? Depois a gente vai ver ele direitinho. E o amperímetro também é um medidor, tá bom? Com isso aqui, já com essa tabela, você pega quase todos os componentes mais importantes que a gente tem, tá? Os componentes que a gente tem de circuito. E aí a gente vai entender e vai montar circuito depois usando eles, tá? Tem uns que a gente usa muito, tipo esse aqui, ó. Resistor, o fio, a pilha, tá? Deixa eu ver, o interruptor, a lâmpada são muito usados. Os outros não são tão usados assim, tá? Então, esses caras, meu, o tempo todo vai aparecer para você ver aí dentro do circuito, tá bom? Tá bom. Legal. E agora, vamos falar um pouquinho do resistor, tá? O que é o resistor? Fala, meu querido. Aqui volta no ímã. Fala de novo, Jair, eu não escutei. Não. Estou pensando aqui na questão do ímã. Sei. O que tem o ímã, Jair? Tem assim, como que ele cria aquele campo magnético mesmo, para poder pegar as coisas? Através da energia, isso? Por que ele fica daquele jeito, Jair? Tipo, aqui atrás, né? O magnético, né? Então, o que acontece? Na verdade, isso acontece por conta de que quando você tem uma corrente, o movimento que você faz com o elétron, isso move uma coisa chamada campo eletromagnético. E isso, no momento que ele se move, é como se só desse elétron estar andando, ao redor dele surgisse um ímã. Tá? Então, o movimento de elétron, o movimento do próton também acontece isso, mas o elétron é mais fácil. Tá? Toda vez que você fizer isso, você vai ter como consequência, tá, o aparecimento aí de um ímã, um ímã artificial. Aqui a gente tem uma chave, tem alguma coisa assim, né? O ímã eterno, né? Você tem, né, aquele ímã, que é tipo aquele ímã de... O parafuso não cai, né? Que tá grudado, você vai pegar... aqueles ímã de ferradura, né? Legal. Então, esse ímã... Fica, no caso, ele fica. Ali, né? Ele fica. Então, tem dois tipos de ímã, né? Esse ímã que eu falei para você é o eletroímã, e esse outro ímã a gente chama de ímã permanente, né? Que é o ímã que ele continua imantado. Você deixa ele lá, ele vai continuar, né? Os dois tem uma explicação física para eles, tá? O ímã eterno, eterno, né? Vamos dizer assim. Ele dá até para você fabricar. Aqui em São Paulo tem uma fábrica de ímã. Ali na freguesia. E essa fábrica, eu passo lá às vezes e compro uns ímãs para poder fazer minhas coisas. Né? O que acontece? Ele passa, né? Você pega um ímã, pode ser de um rádio, assim, então você deixa lá, né? Uma chave, depois de um tempo ela pica, né? Isso mesmo. Ele transmite, né? É isso mesmo, transmitir, né? Para outras. E na verdade, tem como. Você sabia que dá para quebrar um ímã desse, ele parar de funcionar? Depois eu vou ensinar para você. E é facinho, não é difícil de quebrar um ímã. Você tem dois jeitos de quebrar um ímã, né? Eu vou mostrar para você depois os jeitos. Se você tem um ímã, você não quer mais que ele seja ímã, você tem dois jeitinhos de você fazer isso. Tá? E pode funcionar. Aí ele não funciona, ele vira só um pedaço de ferro. Um pedaço de ferro não imantado. Tá? E assim, depois eu vou ver se eu consigo passar lá, né? Dar um pulinho na freguesia e comprar uns ímãs que eu tô precisando renovar meu estoque aqui. Que às vezes eu faço esse experimento, aí o ímã bate no outro, eles quebram. Aí eu perco também, né? Os alunos. Já aconteceu de aluno me roubar, enfim. Mas beleza, né? Eu tenho que comprar mais lá que acabou meus ímãs aqui em casa. Então, esse que é a questão do circuito, tá? Eu tô indo mais devagar porque eu quero que você, comigo, né? Você vai pegando um monte de coisa. Né? Então, na próxima aula, eu vou falar um pouco mais do resistor, né?
Vou falar da primeira lei de Ohm, como ela funciona, tá bom? Vamos ver também a resistência do corpo humano. Aí eu vou comentar a segunda lei de Ohm também com você. E aí a gente vai montar alguns circuitos para ver como que eles funcionam. Tá, já? Então, a próxima aula é a aula de circuito especificamente. Tá. Então, hoje a aula acho que já rendeu bem, né? Eu não vou, senão eu vou parar no meio da discussão. Então, eu já vou encerrar por aqui, tá bom, Jair? Beleza, pessoal. Então, Jair, bom descanso para você, bom fim de semana e semana que vem a gente já se encontra de novo. Igualmente, pessoal. Um abraço. Tudo de bom aí. Boa Para noite. você também. Boa noite para você.